Com a palavra, a vereadora Estela Balardim, da tribuna. Bom dia, agora podendo olhar para quem também nos assiste, para quem veio especialmente acompanhar essa pauta, deve ter acordado no dia de hoje com o mesmo quentinho no coração que eu. Que bom que poderemos ter a oportunidade de reinstalar esse debate aqui na Câmara de Vereadores. Desde que eu criei a Frente Parlamentar, junto com os colegas, na legislatura passada, e pude me aprofundar e entender cada vez mais sobre esse assunto, junto com os conselhos, com a rede, com a minha assessora, Jocélia, a qual eu faço um agradecimento especial, eu me encantei. Cada vez mais, me encantei por entender que esse é um debate de toda a sociedade, que a questão do adoecimento mental não é de um ou de outro, mas sim de todos e todas nós. E me encantei ainda mais por saber que nenhum adoecimento mental, que nenhuma das minhas patologias são limitantes, que elas não são motivos de vergonha, motivo de tabu, que, na verdade, elas são motivos de orgulho, ao qual a gente tem que ter a oportunidade de viver em uma sociedade onde a gente possa falar com toda tranquilidade sobre esses assuntos e que a gente possa ter o mesmo cuidado que nós temos com os nossos sintomas físicos, aqueles sintomas psiquiátricos. Quando um de nós está com algum problema na respiração, no coração, quebra um braço, nós procuramos o médico, nós procuramos o atendimento. E os nossos familiares, amigos, pessoas que estão ao nosso redor, também acreditam na necessidade de procurar um médico. Infelizmente, isso não acontece. Muitas vezes, quando o sofrimento parece invisível, quando ele está ali, dentro de nós, quando ele está ali no nosso, na nossa saúde mental. Então, a gente precisa olhar para isso cada vez com mais seriedade. A gente vê que os índices aqui no Brasil são assustadores. E muito disso vem também pela precarização dos nossos espaços de política pública. Em Caxias do Sul, a gente tem uma fila de espera que chega a mais de 2.000 pessoas. E isso, sem a nossa rede conseguir ter o braço de fazer a busca ativa na nossa sociedade. Então, apenas de pessoas que procuram, por livre e espontânea vontade, em uma sociedade onde a gente não debate abertamente saúde mental, a gente já chega a uma fila de espera de 2.000 pessoas. Pessoas que esperam há mais de 2 anos para serem atendidas. E a gente sabe que em 2 anos, infelizmente, vidas podem ser perdidas. Então, falar da importância do fomento das políticas públicas, do orçamento para essa pauta, do fortalecimento da rede de atenção psicossocial, do fortalecimento e ampliação dos nossos CAPs é fundamental. Aqui, eu quero fazer outra saudação especial, que é ao nosso amigo Scooby, que está gravando com o seu canal do YouTube, que é o Ouse Crer, onde ele debate com pessoas em situação de rua aqui da nossa cidade, ouvindo, dando visibilidade e entendendo, de fato, o que eu falei no início. A questão do adoecimento mental é de responsabilidade de todos e todas nós. Então, que a gente possa acompanhar ações assim, ações que fazem a diferença, que vêm aqui para dar luz, para dar visibilidade a essa pauta que é tão emergente, que se agrava tanto pós-pandemia, pós-eventos climáticos extremos e que muitas vezes continua passando despercebida, ou na qual a nossa sociedade ainda prefere dizer que é mimimi, ainda prefere dizer que é só uma tristeza, que é só trabalhar que passa, e a gente sabe que não é. A gente sabe que a gente precisa desse olhar atento. Então, eu conto com a votação
para que a gente possa aprovar esta frente parlamentar e conto principalmente com o apoio de cada um e cada uma de vocês para compor essa frente, para que a gente possa compor junto com entidades, conselhos aqui da nossa cidade e para que a gente consiga, nesses 4 anos, fazer um trabalho onde a gente possa auxiliar o município e conseguir zerar a fila de espera da saúde mental, fazendo mais busca ativa, dando mais atenção psicossocial nas nossas escolas e nas nossas comunidades. Muito obrigada. Obrigada,